pode tocar o barco. Vai, Christian. Beleza. Em 3, 2, 1, iniciarei. Peraí, então a alma cebosa me ligando logo agora. Aí, ó, todo o profissionalismo do podcast. É assim, Adalberto, a bagunça é de jeito assim. É um bebendo, o outro tá nem aí. Assim. Você bebe, Adalberto? Eu bebo mais social. Social. Não, é que quando... eu gosto de tomar uma só depois de jogo. Depois de jogo eu tomo umas 4, 5. Leve só pra relaxar. Rapaz, Mas se você antes, soubesse assim, tanto que nós bebeu, quando vocês foi campeão aqui em casa, nós entornou o caneco. Menino do céu. Nós tomamos umas Não. 4, 5 naqueles 9 Não, mas aí já pode, aí já tá relaxado, tá tranquilo. Salve, salve, nação colorada! Está no ar o seu VilaCast, podcast dedicado 100% a você, torcedor do Tigrão. Meus amigos, edição especial, que felicidade! Hoje receberemos um convidado muito especial, na minha opinião, um dos ídolos de história recente do Vila Nova. Mas antes, vamos fazer aquele suspense para vocês. Vamos passar para o pessoal da casa, quem vai me ajudar nessa tarefa. Aliás, estou muito feliz da gente ter conseguido gravar esse episódio. Começando por você, Bruno, como é que tá a expectativa para hoje aí? Você acha que a galera vai gostar do nosso convidado? Fala aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, suspense não vai ter porque vai estar no título, né? Mas acho que vai gostar. Acho que a galera vai gostar, sim, do convidado, que foi um cara de suma importância, né, na Série C. Levantou o caneca aí pro nosso Tigrão, conseguiu colocar a gente de volta à Série B. E confesso que fiquei triste quando não ficou esse ano. Coisas do futebol, né? Mas sem mais delongas, continuando as nossas apresentações. E aí, Luiz, já tá preparado? Vamos colocar esse cara aí na sabatina e fazer várias perguntas aí no que envolveu o Vila. Olá, meus ouvintes. Bem-vindos de novo à nossa bagunça. Uma honra ter um convidado desse tamanho aqui. Bem-vindo à nossa bagunça aí. E vamos comentar o que foi a temporada. A temporada uma das mais importantes da história do Vila. E vamos que vamos, porque esse episódio promete. Continuando as nossas apresentações, agora com o Michel. O Michel que fez ali a nossa assessoria. O cara conseguiu os contatos aí e trouxe para nós o nosso convidado. Então, já adianto de mão, muito obrigado, Michel. Conta pra gente aí como é que vai ser essa entrevista, essa expectativa. Entrevista não, esse bate-papo, né? Quem já nos escuta sabe que o VilaCast aqui é um podcast de resenha, pra gente falar de futebol, falar o que a gente pensa. Então, conta pra gente o que o pessoal pode esperar desse episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite. Realmente, a gente hoje vai ter um convidado aí muito especial. E falando que eu fiz a ponte até ele, né? Só para deixar claro que durante a semana a gente veio conversando e ele acha que não tem dimensão do tamanho dele para a torcida do Vila. Mas hoje ele vai conseguir entender o tamanho que ele tem para a torcida. Porque é um cara muito humilde, muito simples, muito tranquilo de conversar. Não tem ideia ainda do tamanho, mas só que daqui pro final do episódio ele vai entender. Então é isso. Vamos apresentar agora pra galera quem tá com a gente. Adalberto, é isso, nosso capitão aí durante a Série C. Por conta da torcida tá longe do estádio, por conta de tempos de pandemia, então a gente carinhosamente chamava ele de Adalbas. Era Adalbas no WhatsApp, Adalbas no Twitter, vários memes aí durante a temporada. Mas antes da gente falar da Série C e do ano que o Vila viveu, conta pra gente aí, Adalberto, na sua apresentação, como que era o pequeno Adalberto, lá em São Miguel do Gostoso, lá no interior do Rio Grande do Norte. Você sempre sonhou em ser jogador de futebol? Ou essa vontade veio depois que você se tornou adulto? E como que foi o início da carreira? Passou bastante dificuldade, né? Tenho certeza. Opa, para mim é uma honra, um prazer. Boa noite, boa tarde, ou bom dia para todo mundo. Cara, eu vivo a bola há muito tempo, né? Desde pequeno. Meu pai jogava bola também, peladas algumas. E para mim era um sonho, um desejo, né? E para mim poder realizar o meu sonho de ser jogador de futebol, se eu queria realizar o sonho, independente se eu saísse, só queria assinar o contrato, né? Geralmente tem jogadores que só querem assinar o contrato para falar que foi profissional. Então, para mim, e eu tive a oportunidade, e depois que eu estava ali, até onde eu comecei, foi no América do Natal, eu vi que eu tinha uns bons frutos pela frente e procurei me dedicar ao máximo, assim como eu me dedico até hoje.
Aí, durante o dia de hoje que a gente conseguiu confirmar a sua participação, andei dando uma olhada na sua carreira, né? Assim como você já antecipou. Teve o começo da carreira ali no América de Natal, rodou bastante pelo futebol do Nordeste, né? Muitos anos ali no Fortaleza. Chegou ao Vila em 2020 para a disputa da Série C e agora está no futebol paulista. Como está sendo essa experiência? Pela primeira vez jogando em São Paulo, está na Série A2, conseguiram estrear com o pé direito, né? Pelo 15 de Piracicaba. E as expectativas aí para esse ano de 2021, nessa nova temporada e agora jogando em São Paulo pela primeira vez. Não, é verdade. Eu acho que minha vida ela é muito feita de desafio, né? E para mim foi um desafio muito grande de poder ter vindo para cá. Eu tive mais ou menos de 20 a 25 dias com uma conversa com o diretor, né? E era a competição rolando e eu sempre tivemos uma boa conversa pelo planejamento, por tudo que envolvia, né? Mas primeiramente eu esperava a posição do Vila Nova, né? E para mim depois decidir daquilo que eu queria. Então esperei até o último momento e infelizmente não teve acordo. Então para mim foi uma boa ter vindo para cá, estreamos com uma vitória, graças a Deus, jogando fora de casa. Campo horrível, campo que às vezes não dá para você jogar, né? Muito difícil você entender o Campeonato Paulista. Você jogar uma Série A2, para mim, é melhor do que certos campeonatos estaduais que tem, né? No nosso Brasil, você jogar um campeonato com um campo muito ruim, mas a gente jogou de acordo com o que o campeonato condiz e saímos com a vitória e potencial o campeonato com a vitória. Falou de campo ruim, tava lembrando do episódio que aconteceu aqui já na primeira rodada do Campeonato Goiano. E é importante a gente ouvir de um jogador isso, né? Porque às vezes a galera fala, pô, vocês são chatos demais, o torcedor fica falando do campo e tal. Os caras chegaram a adiar jogo aqui porque suspeita de chuva. E a bola ainda rolava ainda no gramado. Imagina se tivesse caído água, então. Meus amigos, passando para vocês aí, galera, que vocês querem saber do nosso capitão, curiosidades aí do ano 2020, bastidores internos do Vila Nova. Continue aí agora a nossa sabatina. Perguntar, grande Adalbas, como é que foi, cara? Você acompanhou uma transição muito, muito forte no Vila, foi literalmente do inferno ao céu, praticamente. De você chegar pisando no barro ali, do Ober estar completamente destruído, largado às traças por uma direção terrível que passou, e vendo tudo se transformar com o tempo, durante o ano. Você achou, dá um gás a mais pro jogador, porque a gente pensa isso, que a gente não joga, né? A gente pensa, pô, o cara vai pisar no barro ali, ele vai falar, nossa, onde eu me meti? O que eu tô fazendo da minha vida? Mas aí a gente quer saber de você, se isso conta mesmo pro jogador ou não. Olha, eu acho que conta sim, com certeza. Eu quando eu cheguei no Vila, no começo de 2020, eu vi muita coisa, questão de gramado, não só o gramado. Eu acho que dentro da estrutura, né, tem algumas coisas que precisavam ser arrumadas, ajeitar. E com isso, com o tempo, o presidente, ele soube administrar muito bem isso. Primeiro começou com o gramado, né, com a ajuda de algumas pessoas, de terceiros, e ajudou, arrumou o gramado, melhorou 100%, né? Até porque nós sabíamos que o campo ele ficava naquela, nós não sabíamos se iria suportar a quantidade de jogo que teria, né, no começo do campeonato, com chuva, com tudo, existia um monte de dificuldade. E dentro do clube, ali dentro, até concentração, muitas coisas mudou completamente. Eu costumava falar que o Vila Nova ele tem uma aparência com que quando eu cheguei no próprio Fortaleza, né? Tinha muita coisa desorganizada, muita coisa que precisava organizar e hoje o Fortaleza, se eu não me engano, minha opinião, dentro desses clubes aí da Série A é o 10º para o 11º colocado em termos de estrutura. Mudou 1000% do que era antes. Você viveu, eu vivi os piores momentos e vivi os melhores momentos, né, do Fortaleza. E o Vila Nova, ele vem nessa crescente de organização, ele vem mudando muita coisa. E eu creio que você tem que mudar mesmo, priorizar a estrutura, porque o jogador, quando chega no clube, ele quer saber da estrutura, ele quer saber do gramado, ele quer saber da academia, ele quer saber do staff, como é que é.
E isso, o Vila Nova está de parabéns pelo que vem fazendo. Do começo de 2020 para quando eu saí já mudou 200% do que era antes, né? Então eu espero que continue dessa maneira, pelo carinho que eu sinto hoje pelo Vila Nova, porque vivi muitos momentos de alegria, vivi muitos momentos de tristeza por algumas situações, mas hoje o Vila ele está no clube, numa série B, que eu creio que se continuar com essa mesma pegada, eu creio que no máximo 3 anos eu tenho certeza que vai estar na Série A. Você passou bem por isso, né, Adalberto? Lá no Fortaleza, você participou do processo de reconstrução. Eu gostaria de saber se você deu algum pitaco. Falou, ó, cara, eu vi acontecer isso aqui lá. Se vocês conseguirem fazer aqui, nessa estrutura aqui, nessa área, nessa devida área, dá certo. Ou essa voz ativa não foi passada para os líderes? No caso era Não, você, o Alan e mais uns dois, né? não foi passado, até porque a única coisa que eu passei para eles, cara, foi que eles deveriam investir mais no marketing do clube. Eu acho que para mim o Fortaleza é um dos clubes que investe no marketing do clube de uma maneira que, se eu não me engano, os caras foram vencedores do Sul-Americana de marketing, uma coisa assim, uma coisa muito inteligente, que eu dei uma opinião para eles que eles poderiam entrar em contato com o clube e tipo 2, 3 pessoas passar 2 ou 3 semanas lá em Fortaleza, ver como é que era, como é que poderia fazer isso, como é que poderia fazer aquilo, criar o próprio sócio torcedor, porque eu creio que o público ele dá dinheiro, realmente ele vai dar o dinheiro, mas eu creio que o sócio torcedor ele vai dar muito mais dinheiro por mês, porque se tenha jogo ou não tenha, o torcedor ele paga o seu plano todos os meses, né? E isso vai ajudar o clube completamente, entendeu? Não é público, o público lógico que ele vai dar dinheiro, mas se o clube tiver um trabalho de marketing, por exemplo, vamos colocar aí 10, 15 mil sócios, por mês, no mínimo, vai entrar 300, 400 mil reais. Uma ideia que eu estou tendo, 300, 400 mil reais, se entrar, pode entrar até mais, e com público, pessoas que não podem pagar um plano, um sócio, ou vai no estádio, já complementa, entendeu? Então, o Fortaleza é um clube assim que eu vi do marketing excepcional, as pessoas sabem trabalhar de verdade, mas não é só 1 ou 2 pessoas, existe de 15 a 20 pessoas envolvidas, e eles têm um planejamento. Antes da pandemia, para você ter uma ideia, quase 40 mil torcedores de sócio, torcedor, quase 40 mil, meu amigo, é muito torcedor de verdade. Teria aí o quê? Uma arrecadação no mês, mais de 2 milhões, se eu não me engano, que pagaria o salário do jogador tranquilo. Então eu acho que precisa ter um trabalho mais de marketing, uma coisa bem, bem legal, bem interessante, uma pessoa que seja específico para aquilo, né? E procurar as coisas boas, porque se você, que nem eu falei, pega 2 ou 3 pessoas, vai lá em Fortaleza, vê como é que é a situação, como é que faz isso, como é que faz aquilo, e aprende e traz para dentro do clube para futuramente o clube estar aí com seus 10, 15 mil sócios, que vai ser bom para todo mundo, né? Para o torcedor, para o clube, para o jogador, que sabe que vai receber em dia. Mas, assim como eu falo, tem que ter uma diretoria com o pensamento das pessoas que tem lá hoje dentro do clube, né? Infelizmente eu não fiquei, mas eu posso falar para você, na real, que o presidente, alguns diretores, são pessoas honestas, pessoas sinceras, pessoas que pensam no clube de verdade, pensam no clube 24 horas, então espero que eles continuem por muito tempo para o Vila Nova crescer e, que nem eu falei, daqui 2, 3 anos, 4 anos no máximo, tá numa Série A. Não, e isso que você falou do marketing é uma coisa que a gente vive pegando o pé. A gente aqui do VilaCast, a gente tem o nosso grupo, a gente vive comentando que o Vila, ele tem uma torcida grande, você não pôde presenciar no estádio muito, né? Assim, que teve a pandemia, você até pegou jogos com torcida, mas foram jogos do início do Campeonato Goiano, Vila mal, não chegou a lotar o estádio. Mas o Vila tem uma torcida gigante, você deve saber da fama, e só que o Vila não sabe usar
a rede social para abraçar essa torcida. O Vila nunca soube. Conseguiu com as camisas, que foi a terceira camisa e o manda virada, que foi uma ação de marketing muito boa e conseguiu muito dinheiro. Só que não é sempre que acontece, é uma coisa que acontece bem pouco no Vila. Porque o marketing, a gente também acha o marketing fraco. Fica uma Eu não, crítica nossa, mas como você falou, é uma coisa que dá para melhorar e tem que estudar. A coisa não vai melhorar sem estudar. se eu não tô enganado, o primeiro jogo do Adalberto foi lá no Jonas Duarte, não foi? Contra o Napolina. Os meninos aí sabem. Isso mesmo. O Foi cara zero a sabe, zero né? esse jogo. 0x0. E lá deu pra ter, no primeiro jogo, acho que você deve ter reparado o tamanho da nossa torcida, que a gente tava lá de visitante. Sim. A gente encheu o nosso cantinho lá. É, questão de torcida, acho que mais para um jogador ser profissional é deixar a saudade onde passa. Quando o Adalberto chegou aqui do Fortaleza pro Vila, eu sou do tipo de cara que vai lá no Twitter, joga o nome do cara para ver o que a torcida tá falando. E a torcida do Fortaleza achou ruim ter saído. É o mesmo sentimento que a torcida do Vila tem, porque você foi um líder tanto na defesa sólida, a melhor defesa do campeonato, você foi peça fundamental para isso. Dito isso, eu queria saber, Adalberto, para nós aqui do VilaCast, o ponto-chave do acesso, a principal coisa que o elenco tinha era o poder de reação, reverter situações adversas. Teve troca de comando técnico em momentos finais, teve uma goleada que logo depois da goleada sofrida lá no Ceará pro Ferroviário, vocês embalou uma sequência fundamental, então o poder de reação do time era muito bom. O que tinha lá dentro, a união, a transparência da diretoria, o que fazia que o elenco se fechava tanto em momentos difíceis que chegou a ser o tricampeão brasileiro? Olha, eu acho que é pela formação do grupo, né? A gente montou um grupo, o presidente montou um grupo muito bom, repôs algumas peças que seriam necessárias, né? Porque nós sabemos que a Série C é muito difícil. Às vezes as pessoas elas acham que a Série C ela é fácil, não, é muito difícil. É viagem por um lado, eu sei que às vezes os jogos é só final de semana, mas é uma competição que é muito trucado, pouca qualidade, é mais na vantagem, né? E a gente teve essa reta nessa parte para a classificação do quadrangular, a gente teve muita qualidade e oscilou em alguns momentos, né? Faltando aí 6, 7 jogos, a gente começou a dar uma oscilada. E no primeiro jogo, a gente jogou contra o Ituano, jogamos de uma maneira que a gente errou num jogo que não deveríamos ter errado pela qualidade do nosso grupo, por tudo aquilo que existia dentro do grupo. Tinha muitos jogadores bons, né? E só que só isso não bastava. A gente viu que depois daquele jogo ali não bastava só a qualidade, não bastava só sair jogando, e a gente colocou na cabeça, não, vamos jogar feio do jeito que a Série C ela condiz. E foi no jogo lá do Santa Cruz que a gente não começou a jogar, sair jogando, tal, dava o chutão e brigava pela segunda, pela terceira, pela primeira bola. E a gente fizemos um gol e se retrancava e não tomava gol, porque era uma meta nossa que a gente já vinha na reta do campeonato na primeira fase, que a gente, se eu não me engano, não, a gente passou 10 jogos, tomamos um gol. E pra gente tomar gol, fazer um gol e tomar era muito difícil. E quando a gente queria mesmo de verdade, quando muitos colocavam nosso grupo à prova, a gente ia lá e vencia. Quando a gente ia relaxado, que foi um jogo contra o próprio Brusque dentro de casa, que a gente foi muito relaxado, achando que poderia ganhar de qualquer jeito, achando que poderia ganhar a qualquer hora. E isso a gente tomou um baque muito grande, né? E fomos colocados à prova novamente, e daí foi contra o jogo do Santa Cruz que a gente ganhou o jogo, aí jogo do Ituano. A gente fizemos por merecer, por tudo que a gente fez, foi muita dificuldade, muita coisas que aconteceu, mas a gente estava realmente focado a um só objetivo, que era chegar à Série B, né? E a gente se fechou, se blindou mais ainda com a chegada de Márcio Fernandes, e se fechamos mais ainda para que a gente conquistou seu objetivo, que era subir. E logo em seguida veio a Série C, porque o título, porque subiu, não, vamos relaxar não, vamos ganhar, vamos em busca do título, porque vamos ter que jogar de todo jeito. E jogamos e
fizemos aí 5-1 em casa, e aí a gente já sabíamos que ia ser campeão, era muito difícil a gente ter que perder esse jogo, então foi com muito trabalho, com muito suor, e a gente, graças a Deus, conquistou esse objetivo aí. Aproveitando o gancho da troca de comando e do jogo do Ituano ali no começo do quadrangular final, como que estava internamente o grupo ali, o elenco? Houve uma conexão entre grupos de jogadores e diretoria, e a gente estava ali no início de um quadrangular, uma derrota em casa, e o próximo jogo era um jogo contra o Santa Cruz, fora de casa. A gente sabia que era muito difícil jogar lá no Arruda. Então, como que foi internamente até chegar no jogo lá contra o Santa, no final de semana? E como que foi também na Série C ser o pai do Santa Cruz? Acho que foi muito legal, né? Pra gente como torcedor foi maravilhoso. Não, sabíamos que de qualquer forma a gente não poderíamos perder o jogo do Santa Cruz. Por tudo que aconteceu, por perder, você não pode perder nessa reta final do campeonato, você não pode perder pontos em casa, né? E a gente tínhamos que ganhar esse jogo de todo jeito, que eram 2 jogos que a gente tinha, e a gente colocou metas, que era 4 pontos ou 6 pontos. Um desses 2 tinha que vir de todo jeito, que seja com Santa Cruz ou que seja com Brusque, tinha que vir a vitória, né? E a gente foi muito preparado para lá, foi muito focado, fizemos uma semana muito boa, fizemos um trabalho que tínhamos que fazer diferente de tudo aquilo que a gente fez no campeonato inteiro, até porque de uma forma ou de outra a gente tinha que ganhar. E foi um jogo, se eu não me engano, não lembro, que nunca tinha ganhado lá, ou ganhou 1 ou foi 2 vezes, não sei. E a gente tivemos esse privilégio de ganhar e se dedicamos bastante. E foi um jogo muito bom. Para mim foi um dos melhores jogos. Para mim, em minha opinião, o Santa Cruz era o melhor time do campeonato. Só que eu achava assim, nosso time era mais qualidade, Santa Cruz era o segundo time ali, mas nós sabemos que jogar lá é muito difícil, mas eu creio que todo mundo foi focado e conquistamos esse objetivo, essa vitória, e foi ali que a gente conquistou aquilo que não ganhamos. Agora vamos contra o Brusque e empatamos, conquistamos, beleza, 4 pontos aí, só que viemos jogar em casa, a gente já foi relaxado, achando que ia ganhar a qualquer hora, a qualquer momento, e por isso que a gente foi difícil. Mas que nem eu sempre falo, pro Vila Nova ou pro Fortaleza, que são 2 clubes que eu me identifico muito bem, é tudo difícil. Então, mas quanto mais difícil, é mais gostoso, é melhor. E a gente foi feliz em relação a isso. Só não precisava daquela bola no travessão, ser tão difícil, mas foi excelente. Verdade. Adalberto, tava falando pra gente aí sobre as dificuldades da Série B, que é bem complicado e tal. Pegou um gramado bem ruim. Na Série C, qual que foi o pior estádio, assim, com o pior gramado? Que eu tava lá em Brusque e lá tava horrível. Foi o primeiro jogo até que você deu uma puxada para a lateral esquerda lá. Qual estádio que você falou, rapaz, essa grama aqui, se eu for jogar no pasto, é a mesma coisa? Olha, o jogo contra o próprio Imperatriz lá, o gramado, ele não ajudava muito, não. Muito ruim, né? Mas não condiz pelo jogo que a gente fizemos lá. Foi um jogo muito abaixo daquilo que nós esperávamos. Foi um jogo muito abaixo daquilo que a gente esperava. Nós sabíamos que nós tínhamos que ganhar de todo jeito, porque era a nossa classificação. Mas ali a gente foi muito, muito ruim. Foi um dos piores jogos que a gente fez. E era um a time gente morto, né, Adaldo? E era um time morto, um time que já estava liquidado, já não ia mais para lugar nenhum, né? E a gente foi muito abaixo, se cobramos no vestiário. Na época o Bolívar cobrou nós também, o presidente nos cobrou. Né? E o E nós presidente sabíamos cobra, né? aí muito. Nós sabíamos que foi muito difícil, mas ali eu acho que os aprendizados, a gente aprendeu muita coisa para quando chegasse na reta final a gente saber sofrer, né? E a gente soube sofrer e soube suportar, e graças a Deus, bom demais ter conquistado esse título aí. Inclusive, mudando um pouco de assunto aqui, sei que do Nordeste e tal, jogou muito Fortaleza, Nordeste, Praiano. Parece ser
gostou muito de Goiânia, né, cara? Sim, a gente acompanhava muito você no Instagram, você não O cara sabe tanto de vivia em figurinha Caldas, sua que moço. tem. O cara Vivia em vivia em Caldas Caldas, também. de boa. Mas você não tem noção tanto de figurinha sua que tem nos grupos, é engraçado demais. A gente acompanhava muito o Instagram. A galera tá toda aqui. A gente divulgou um pouquinho pra pegar algumas perguntas. Aí, será que ele caiu? Que porra é isso? Caiu? Caiu, acho que caiu. Caiu. Acontece. Acontece. Ah, Você caiu, eu não sei se você escutou, o que eu tava falando, mas foi. vou falar de novo. Sei que é um cara lá do Nordeste, jogou muito no Fortaleza, muitos anos, acostumado com a praia. Mas parece que você adaptou aqui em Goiânia, né? A gente via seu Instagram, a gente tava muito risado, tem muita figurinha sua, figurinha sua, até com a sua esposa. Eu acho que é um vídeo que ela tá no banheiro, você vai abrindo a porta devagarzinho, tem uma Ah, figurinha dela, muito boa. Galera que adorou você, não só em campo, mas como fora do campo. Tanto nas comemorações do acesso, de você e ela dançando no trio elétrico e tal. Toda a galera adorou. Tem uma galera aqui também te chamando de linda, a Ana Lívia, o Guilherme Martins, o Guilherme Augusto, uns amigos nossos. Só elogios pra você aqui. Eu queria saber mesmo se, mais por fora, assim, se deu pra adaptar fácil em Goiânia. Não falo pelo calor, né? Porque o calor é a mesma coisa. Se brincar no Nordeste é Caldas mais Novas, quente, gostou demais de mas. Caldas, né, Dalva? Caldas, nossa muito, Disney, muito né? bom. Rapaz, ele vivia em Caldas. Era só um Não, feriadinho. não, a cidade é muito boa, cara. Lá do Nordeste, eu gosto muito de praia. Eu amo praia. Vivi na praia, né? Dos meus 3, 4 anos, eu saía de casa, porque antigamente a gente não tinha muito esse negócio de violência, muita coisa, né? Mas eu com 5 anos, sei lá, 6 anos, ia pra praia de manhã, só voltava 3, 4 horas da tarde e passava maior parte do tempo só na praia, né? E Goiânia não tinha essa praia, mas é uma cidade que eu gostei de bastante, uma cidade que tem uma admiração muito grande. Se fosse por mim, não teria saído, com certeza. Pela minha esposa também, a gente não queria sair, mas infelizmente as coisas acontecem, você tem que seguir sua vida e o outro lado tem que seguir a vida também. Mas assim, é uma cidade que pretendo voltar a qualquer momento, qualquer dia para passear, turistar, com certeza. Só para descontrair, só um tiquinho, ele falou de Goiânia, cidade, do estádio Novelli Júnior, lá em Itu, até o Oba foi quantos diplomatas que o time tomou? Só a título de Cara, curiosidade. cara, eu tomei umas 10, eu acho. Quem que era o Umas mais do 10. elenco? Quem que era o mais chegado do Quem que é o elenco? mais resenha do vestiário? Quero mais resenha? Ah, mano, eu acho que cara. Na hora do vestiário era só resenha, mas tinha o Donato também, todo mundo, nosso grupo era muita resenha, velho. Nós chegava no vestiário, tinha muita resenha, assim, antes do jogo, mas quando entrava dentro de campo, a gente se cobrava muito. Eu costumava dizer que quando eu jogava, eu e o Donato, né, a gente brigava demais na hora do jogo. Nossa, discutia, xingava pra lá, xingava pra cá, falava, você tá errado, mas quando terminava o jogo, a gente ia lá, se abraçava, não tinha problema nenhum. Acho que é um cobrando o outro, um incendiando o outro, para que as coisas venham, as coisas aconteçam, né? E eu e ele não foi diferente. Por isso que a gente hoje conquistamos nosso objetivo e depois a zaga menos vazada do campeonato, né? Adalberto, essas zagas, essa parceria sua com o Donato aí vai ser daquelas que, quando a gente estiver fazendo o time histórico do Vila, todo mundo vai lembrar e fala, pô, velho, lá em 2020 teve uma dupla de zaga que realmente foi acima da média. E eu até com o Christian aqui, a gente fala que a gente não gosta muito de dupla de zaga com dois zagueiros experientes, sabe? Porque sempre tem aquela ideia, os dois são lentos e tal. Só que vocês dois quebraram esse paradigma nosso. Porque vocês formaram uma dupla muito sólida com todas essas limitações, tá certo? O time era bem encaixadinho e tal. Só que você sabe, a gente sempre pensa, não, tem que jogar um zagueiro mais experiente e um mais novo para correr quando precisar e tal. Eu treinei na base do Vila há muito tempo, eu era zagueiro, eu sempre ouvi isso. Tem que ser um mais pesado e um mais forte e um mais de correria. E vocês dois quebraram essa ideia nossa aí. Porque o encaixe foi perfeito. Eu não Mas sei assim,
Às vezes você pensa que eu sou velho só na idade, mas no coração eu tenho 25 anos, meu filho. Aqui o pulmão, o pulmão é da época. Eu joguei de lateral alguns jogos, 2, 3 jogos, se eu não me engano, e não tinha isso comigo não. Tem, mas eu creio assim, às vezes depende, o zagueiro experiente ele corre menos, né? Ele vai correr Lógico. muito menos que uma pessoa um menino que está começando, ele geralmente vai correr muito errado, né? Mas se não tiver uma pessoa do lado que possa orientar ele, deixa um pouco a desejar. Mas assim, a gente era um zagueiro, um completava o outro, né? E a gente procurou os nossos erros, os nossos defeitos, para que chegasse no jogo a gente pudesse colocar tudo aquilo de melhor que a gente tinha, né? Que era posicionamento, e a gente soube se posicionar muito bem nos momentos, e um defendia o outro, isso era mais importante. Só aproveitando que você falou sobre essa mudança de posicionamento aí, se eu não estou enganado, o primeiro jogo que você foi deslocado para lateral foi lá em Brusque. A gente até viu e pensou, ó, achamos já o dono da posição. E no dia a gente gravou um podcast, eu fui levantar a bola, falei, cara, pode ser que o Adalberto tá na lateral agora por conta da liderança e tal, porque ele é um jogador muito importante e a gente não sabe, né, como é que funcionou. Se o Márcio chegou no você e falou, ó, eu preciso de um lateral aqui mais forte fisicamente, mais bom pelo alto. Se você já tinha jogado de lateral alguma outra vez, ou foi a sua primeira experiência na posição, como é que foi essa mudança de função aí, já no final do campeonato, né? Foram 3 jogos que você jogou de lateral. Por incrível que pareça, eu joguei no Fortaleza 2018 com o Rogério Ceni e a maioria dos jogos de lateral esquerdo. Mas eu era um lateral esquerdo que montava uma linha de 3 na hora de jogar, né? Que era eu, o Liger hoje que está no Bragantino e o Jussani que jogou aí em 2019. Mas na hora de marcar a gente montava uma linha de 4. E eu tinha um suporte. Quem era até o próprio Massinho que jogou, estava até na Coreia recentemente, ele era o lateral esquerdo quando a gente estava com a bola. Geralmente a gente era um time que ficava muito com a bola. Para mim era muito melhor, muito bom jogar dessa maneira, né? E Massinho se tornava um lateral, que era um ponto aberto. E eu joguei na Série B de acho que 18, 15 jogos, não lembro. Eu joguei de 8 a 10 jogos só do lateral esquerdo. Então eu não tinha muita dificuldade a isso não. Quando você tem um jogador que ajuda você, no caso, no meu lado era o Thales, né? Que era uma pessoa que me ajudava pra caramba, a gente conseguia posicionar ele, faz isso, faz aquilo que me ajuda. E encaixou muito bem, que até foi no jogo do Santa Cruz, e todo mundo se ajudou, então para mim não tinha muita dificuldade em relação a isso não. Estava preparado. Nesse momento o que a gente quer é jogar e ganhar e chegar no objetivo. Por isso que você tem que estar preparado o tempo todo para quando a oportunidade cair na sua mão, você tá bem. Então, para mim não tinha muita diferença jogar de zagueiro ou lateral, que eu já estava preparado a isso. Que a gente ainda tem que falar um pouquinho com a torcida, que tem um clássico nesse final de semana, né? E o Adalberto chegou a jogar 2 jogos, tanto na Serrinha quanto no Oba. Eu queria saber a diferença dos clássicos, América de Natal e ABC, jogou Fortaleza e Ceará. Qual que é a diferença, assim, tem algum que é mais pegado, alguma rivalidade maior, é tudo igual, vai de região para região? O bicho é mais alto. Para falar uma coisa para você, o jogo entre Fortaleza e Ceará é muito pesado, cara, muito pesado de verdade. São clássicos que você vai do céu ao inferno no estralar de dedo, né? É jogos que clássico, costumava dizer que clássico na semana, em Fortaleza, a semana parava, cara. Todo mundo só falava de Fortaleza e Ceará. Eram jogos que a semana era focada só naquilo, na TV, tudo era só o clássico. Você parava, conversava com o torcedor, era clássico, não vamos perder, não vamos isso, não vamos. Uma rivalidade muito grande. A diferença que é daí de Goiânia é porque existem 3 times de elite que eu falo, né? Que são 3 times que brigam ali, que é o Atlético Goianiense, o Goiás e o Vila Nova.
Então, mas eu acho que com Vila Nova e o Goiás, o clássico é muito maior, tem nem comparação contra o Atlético Goianiense. São clássicos que é difícil. É muito difícil, mas é jogo bom. Eu costumava falar que quando é jogo gostoso, são jogos que, se você entrar ligado, se você entrar trabalhar a semana como a gente faz, né? São jogos que você pode entrar para a história do clube da noite por dia, né? Então, são clássicos. Eu entrei para a história, fazer um gol contra ali, não tem nada a ver, eu costumo dizer que eu tinha 3 gols, né? Aí, não, mas você só fez 2, eu disse, não. Mas o jogo lá, o outro jogo, bateu na minha perna e entrou, sei que não foi porque eu quis, mas eu fiz o gol, né? Como que foi sentir a energia da torcida do Vila ali no Oba, os poucos momentos que a gente teve esse ano, infelizmente por conta desse vírus de merda, essa pandemia que distanciou muito o clube e torcida, mas como que foi no começo ali do Campeonato Goiano, principalmente o clássico ali do Oba, que tipo era jogo um domingo chuvoso e tipo assim, Vila e Goiás, Vila e Goiás, independente de onde que é, mas quando é no Oba, acho que o clima de tensão, de apreensão, de ansiedade, principalmente para nós torcedores pô, é inadmissível a gente perder para os caras dentro de casa, então eu imagino que dentro do campo a adrenalina deve ser altíssima. Teve ali a questão da expulsão do Léo Senna também, no segundo tempo ali do lado esquerdo ali, mais próximo onde ficam ali as tendas, então a torcida se inflamou, porque a gente odeia aquele volante. Então, como que foi sentir um pouquinho da torcida do Vila no clássico e ficou faltando aquele gostinho de quero mais, né? De ter um decorrer ali de Série C ali. Pensa ali a gente no quadrangular final. Eu penso que para vocês, jogadores, vocês conseguiram ter essa noção, principalmente na volta do jogo do Ituano, que encontra ali o aeroporto, tá abarrotado ali na entrada pro trio elétrico no aeroporto. Saguão do aeroporto ali, fora ali, a gente, pô, abraçamos vocês que realmente tinha que acontecer. E a final, né? Pensa como que seria aquele 5-1 em casa de novo. Aquele estádio ia cair, nego. Verdade, eu acho que deu para sentir uma pressão que só Jesus na causa. A torcida, nesse momento, em alguns jogos, nossa, uma pressão muito grande. Mas é assim mesmo, futebol. O torcedor, ele cobra, ele sabe cobrar ali na hora do jogo. Existia uma pressão muito, né? Até a gente também não. A gente começou o campeonato estadual muito abaixo daquilo que era esperado pelo clube, mas para alguns torcedores a gente começou abaixo, para nós também, mas nós sabíamos que uma reformulação de todo o elenco trocou praticamente todos os jogadores, até criar um entrosamento de quem estava chegando. Seria complicado, né? E foi o que aconteceu. E a gente começou abaixo, mas no correr do campeonato foi melhorando. Aí quando a gente, o jogo, que foi na pandemia, que a gente ganhou em casa, que a gente já ia, faltavam 2 jogos, e a gente já ia meio que embalar pelo jogo que a gente fez, que foi um jogo muito bom, para mim foi um dos melhores jogos, antes de parar a pandemia. E aí parou tudo, então aí complicou, mas quando a gente voltou, aí sim, aí já voltamos acima da média, já o Bolívar pôde colocar algumas coisas que ele pretendia na equipe, né? Então foi bom por uma parte e por outra foi ruim, né? Mas até agora o torcedor ele não pôde ir ao estádio, a gente porque muitos não queriam que fosse o carro de bombeiro ou o trio elétrico. Falei, não, cara, não tem que ter. A gente não sabe qual o dia que pode acontecer isso novamente. A gente temos que ir, é um acesso, é um título. Ah, ninguém sabe, não. Não, aí foi onde que aconteceu, que a torcida foi. E a gente ficou muito feliz pelo torcedor nesse momento difícil, né, que estava passando, mas a gente tinha que estar feliz, estava todo mundo feliz, o torcedor, o jogador, e conquistando o objetivo que o clube tanto esperava, né? E hoje está aí na Série B. Adalberto, só aproveitando o ensejo falando de clássico aí, não sei se você tem recordação muito fresca, porque já tem praticamente um ano, mas a gente queria saber de você como torcedor, como jogador, se lá no estádio do outro lá
no jogo que você teve a infelicidade de fazer o gol contra lá. Você conseguiu sentir um clima muito hostil no campo ou não? Ou lá é mais tranquilo do que no Oba? Como é que é para quem tá no campo? Porque é muito diferente, né? Cara, eu achei que lá é mais tranquilo do que jogar no Oba. Lá não tem essa pressão toda, não. Eu acho que. Até porque a gente jogou com torcida, né? E lá no Oba não. Eu acho que no Oba existe mais uma pressão. É um estádio que. Depende muito do seu torcedor. Pelo pouco que eu vi de torcedores. O torcedor do Vila Nova, ele é mais apaixonante, né? Ele é mais apaixonante, é um torcedor mais presença, é um torcedor que vai mais ao estádio, né? Mas eu creio que no Oba para jogar lá é muito mais difícil. Boatos que a caixa de som do Oba faz mais pressão que a serrinha lotada de torcedor, hein? Não, eu acho que o presidente faz mais pressão, eu acho. O cara é polícia, moço. O cara é presidente, é Rotan. Adalberto, eu só fazer uma pergunta bem tensa. Que a torcida quer saber. E você se sente à vontade se de responder ou não. Você não chegou a um acordo de renovação com o Vila única e exclusivamente por conta do clube, dos dirigentes, ou foi um consenso entre vocês de que não dava para ficar por questões X e Y? Ou foi você que não quis ficar? Você falou mais cedo que não queria sair, nem sua esposa queria sair de Goiânia, então a gente entende que você queria ficar. Então, você só foi comunicado do desligamento ou como é que procedeu, meu querido? Olha, eu não tenho nada, o presidente sempre honrou com os compromissos que ele falou sempre para mim, né? Eu não tive proposta nenhuma do clube, eu não tive nada de dizer assim, Adalberto, a gente te oferece isso aqui para você ficar, não tive nada. Eu não entendi, né? Para mim foi uma coisa que eu não entendi minha parte. E eu comentando com algumas pessoas também não entendeu pelo fato de eu estar jogando, joguei o campeonato inteiro, né, e sem machucar. E não vi motivos de dizer assim, Adalberto foi mal, Adalberto foi aquilo, não. Infelizmente, eu acho que o clube, ele tinha as suas preferências, ele tinha as suas escolhas. Eu sou um cara que sou bem tranquilo, né? Como eu falei, esperei até o momento, tinha a situação daqui do 15, tinha algumas outras situações, esperei até o presidente falando que não, você não vai ficar, a gente não vai contar. E para mim foi uma surpresa no começo, né? Foi uma surpresa no começo, porque quando a gente subiu, eu tive uma conversa com ele, perguntando, porque já tinha essa situação do próprio 15 de Piracicaba, eu falei que tinha algumas propostas e eu queria saber qual era o pensamento dele. Foi um jogo muito aberto, que era só ele falar que sim, que não, quero ficar ou não. Então não teve nenhum sim, nenhum não, então daí você já sabe, né? Que não vai renovar, então disse, não, então beleza. Comprei, né, aquela reta final. Não, só vamos conversar depois que acabar o campeonato. Falei, não, beleza, mas daí você já sente, né? Porque quando conquistou o objetivo, você, aquelas pessoas que querem ficar, você já tem uma conversa sadia, uma conversa, ó, quero contar com você, eu vou te oferecer tanto, isso e aquilo. Comigo não teve, só quando acabou o campeonato, que eu fui lá ter uma conversa com ele e não teve proposta nenhuma, nem minha proposta, que a minha proposta era ficar e nem proposta dele. Não tenho nada contra ele, nada. Para mim, um cara excepcional, um cara que tem uma mentalidade assim muito grande, muito boa, tem um pensamento muito bom, um pensamento para o clube, realmente. Ele convive o clube 24 horas. Não tenho nada contra ele, né? E nem com nenhum diretor, mas assim, que nem eu falei para eles, vocês vão seguir a vida de vocês, eu vou seguir a minha, mas eu sempre fui muito correto, sempre fui muito homem,
muito sincero. Alguns momentos de algumas situações que em momentos difíceis eu ia segurar a peteca, vamos, que vai dar certo. E não aconteceu. Os rumores aqui que eu não fiquei porque eu tinha perdido a posição. Eu não entendi porque eu perdi a posição, porque eu joguei o campeonato inteiro. Né? Algumas pessoas me falou, eu falei, não, então isso não tem... não teve argumento, não, eu não vou ficar com você por causa disso, não teve nada. Só teve que eu não ia ficar e pronto. E eu falei, não, tranquilo, para mim não vai... vou torcer pro clube, com certeza, que cresça e eu vou viver a minha vida, vou seguir a minha vida como eu sempre segui, né? E para mim foi um baque muito grande, porque a gente não queria sair, eu e minha mulher não queria sair de Goiânia, queria ficar no clube. Até no começo, quando eu cheguei, eu falei, ó, se a gente subir aqui, eu quero ficar aqui por mais um ano, e se Deus quiser vai dar tudo certo, tá? E quando a gente conquistou, eu já fiquei muito feliz, vou ficar aqui por mais um ano, tal, mas aí recebi que não ia ficar, então, mas eu falei, não, então tô tranquilo, cada um segue sua vida, eu vou seguir a minha, e vou deixar muito claro, não tenho nada contra o presidente, contra o diretor, não, eles sempre honraram os compromissos, né? E para mim é um cara excepcional, foi um dos melhores presidentes que eu peguei como pessoa, um cara que pensa de verdade no clube. Então, e assim como eu falei, eu peguei esse desafio aqui no 15, agora, se Deus quiser, é levar esse clube aqui a Série A1. Deixar o menino Adalba descansar pro treino de amanhã e... Pra gente liberar o Adalberto, que chegou tarde, topou gravar aqui com nós, mais do que grato ao acesso ao título, grato por você ter topado essa entrevista aqui com a gente, uma baguncinha, um podcast que só torcedor do Vila escuta, que a gente só aceita o torcedor do Vila escutar. Agora do 15 também, quem quiser escutar, pode escutar com o Adalberto. Foi show demais, valeu pelo ano, coroado com o título. Vai deixar saudade, pode estar aberto se quiser voltar um dia. A torcida gosta muito de ti, quero que você saiba disso. E obrigado, mano, pelo título, por topar aqui. Foi uma honra ter entrevistado. O primeiro entrevistado, já entrevistamos uma jogadora do futebol feminino do Vila. E o primeiro entrevistado que também passou pelo Vila, infelizmente não teve oportunidade de ficar, mas que vai deixar saudade na torcida. Uma honra aí, suas considerações finais, meu capita. Olha, eu demorei porque, que nem eu falei, a gente ganhou o jogo, aí teve umas conversas aí, por isso que eu demorei, que a gente estava marcado 7 horas, né? E acabei chegando em casa, era 7 e alguma coisa, tava resolvendo algumas coisas que quando você é capitão e por onde passa tudo, você tem que chega você, tem que ir pro treinador, tem que ir para diretores, né, conversar algumas situações. Por isso que eu demorei, mas para mim foi uma honra, um prazer, obrigado pelo convite, agradeço, estou sempre aqui na hora que precisar, que tiver oportunidade, para mim não tem problema nenhum. Eu sou um cara que sou muito aberto, muito sincero, sou verdadeiro e não gosto de mentiras. Sou um cara que prefiro falar muitas verdades do que falar mentiras para enganar os outros, né? Então, para mim foi uma honra, foi um prazer. Desejo toda a sorte do mundo pro Vila Nova. Espero que, assim como eu falei, espero que daqui para frente possam ter uma boa administração para que chegue a Série B hoje e suba logo em seguida. Se não subir, que monta um time para o próximo ano, até porque o torcedor, ele quer o resultado em seguida, né? Mas se tiver um planejamento, eu creio que daqui 2, 3 anos, 4 anos no máximo, se tiver nessa mesma pegada aí, eu tenho certeza que o Vila Nova vai subir para a Série A, com certeza. Adalberto, abração. Muito obrigado pela participação. Tô te enchendo o saco aí no decorrer dessa semana. Você viu que eu sou bem insistente. Chato pra caralho, Michel. Chato pra caralho. Muito obrigado, cara. E você é um dos poucos jogadores que a gente fala, pô, velho, ele merecia um Serra Dourada cheio. Você nem chegou a jogar no Serra. Pra sentir como é que é lá no Serra a pressão. Que lá é 35 mil torcedores no 12. Você merecia. Não teve. Se tiver uma segunda passagem, você vai ser sempre bem-vindo. Deus te abençoe na sua caminhada aí no 15.
Conquista esse título aí. Aí a gente vai fazer um podcast falando sobre a Série A2 do Paulista aí. Abraço, fica com Deus. Beijo pra família. Obrigado. Amém. Obrigado, meu amigo. Um abraço, fica com Deus aí para todos vocês, viu? Fique agora com o nosso pior ou melhor momento. Grande abraço. Valeu. Só Um agradece, abraço, boa noite. Adalberto. Obrigadão, boa Obrigado. É noite. nóis. Boa Capitão noite. Lindão. Sucesso na carreira. Obrigado. Tô gostoso. Isso aí. Valeu, meu. Um abraço. Valeu. Valeu. O Cara, Inter resenha me pra caralho, fudeu, velho. Que miséria. Resenhou 57 minutos, 1 hora de Adalbas. São uns clássicos são muito bons de jogar. É gostoso demais de jogar. Tive o privilégio de jogar tanto no Oba como no estádio do outro lá, então a gente é muito gostoso. O estádio do outro lado. Gostamos. Gostamos.